From the conference center at Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 181ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Membros e líderes da Igreja vieram de todas as regiões do mundo para receber conselhos e instruções de seus líderes gerais da Igreja. Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, bem-vindos à primeira sessão da 181ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estendemos uma saudação especial aos membros e amigos que participam aqui no Centro de Conferências e no mundo inteiro onde quer que se encontrem. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Reconhecemos as autoridades gerais e as presidências gerais das auxiliares presentes nesta conferência. Ao iniciarmos nesta manhã, observamos que esta conferência estabelece o marco do 75º aniversário do Programa de Bem-Estar da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Clay Christiansen ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando A Deus, Senhor e Rei, e nos brindará agora com Glória a Deus, Cantai. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Alan F. Packer, dos 70. Nosso Sagrado Pai, expressamos nossa gratidão a Ti pelo privilégio de estar aqui nesta grande conferência geral anual. Somos gratos pelo Evangelho
de teu Filho, que foi dado a nós para nos ajudar a compreender, para que possamos voltar a Ti. Somos gratos por teu plano, gratos pela doutrina e que permite a nós viver de maneira a podermos nos qualificar para tuas bênçãos e para sermos capazes de retornar a Ti. Somos gratos pelos líderes do sacerdócio que foram chamados para liderar a igreja. O presidente Monson, a primeira presidência e os 12. Os outros líderes que foram chamados em todas as partes do mundo. Somos gratos pelo sacerdócio que nos foi dado. Oramos para que, ao iniciar esta conferência, teu Espírito esteja conosco, para que aqueles que falarão a nós tenham a capacidade de compartilhar tudo aquilo que prepararam, para que possamos ouvir e nos lembrar, compreender e então aplicar os princípios, para que eles possam se tornar parte de nós, para que saibamos e levemos avante o teu trabalho. Invocamos as tuas bênçãos e fazemos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após seu discurso, o coro cantará We Listen to a Prophet's Voice, não disponível em português. Após o hino, ouviremos o elder Elton Perry do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, a irmã Jean Stevens, primeira conselheira na Presidência Geral da Primária, falará a nós. Teremos então o prazer de ouvir o elder Walter F. Gonzalez, da Presidência dos 70. Presidente Monson. Quando este edifício foi desenhado, a gente não sabia onde estávamos indo. Agora observem como ele está hoje. Meus amados irmãos e irmãs, como é bom estarmos juntos mais uma vez ao iniciarmos a 181ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Os últimos 6 meses parecem ter passado rapidamente, por eu ter me ocupado com muitas responsabilidades. Uma das grandes bênçãos desse período foi a rededicação do belo templo de Lai, Havaí, que passou por grandes reformas durante quase 2 anos. Fui acompanhado pelo presidente Henry B. Eyring e sua esposa, e pelo elder Quentin L. Cook e sua esposa, e pelo elder William R. Walker, sua esposa. Na noite anterior à rededicação, que ocorreu em novembro, vimos 2.000 jovens do distrito do templo encherem o templo de atividades Canon, no campus da BYU, Havaí, e se apresentarem para nós. Sua apresentação, intitulada Local de Coligação, contou de forma criativa e magistral os momentos significativos da história local da igreja e da história do templo. Que noite maravilhosa foi aquela! O dia seguinte foi um banquete espiritual, no qual o templo foi rededicado em 3 sessões. Sentimos o Espírito do Senhor conosco em abundância. Continuamos a construir templos. Tenho o privilégio de anunciar nesta manhã 3 novos templos, cujos terrenos serão adquiridos nos próximos meses e anos e que serão construídos nos seguintes locais: Fort Collins, Colorado; Meridian, Idaho; e Winnipeg, Manitoba, no Canadá. Sem dúvida, eles serão uma bênção para nossos membros que moram nessas áreas. A cada ano, milhões de ordenanças são realizadas no templo. Que continuemos a ser fiéis no cumprimento dessas ordenanças, não só para nós mesmos, mas também para os nossos entes queridos falecidos que não podem fazê-lo por si mesmos. A Igreja continua a prover auxílio humanitário em situações de catástrofe.
Mais recentemente, direcionamos nosso coração e nossa ajuda ao Japão após o devastador terremoto e tsunami e os problemas nucleares resultantes. Distribuímos mais de 70 toneladas de suprimentos, inclusive comida, água, cobertores, colchões, produtos de higiene, roupas e combustível. Nossos jovens adultos solteiros ofereceram voluntariamente de seu tempo para localizar membros ausentes, usando a internet, a mídia social e outros modernos meios de comunicação. Os membros estão levando ajuda por meio de motonetas fornecidas pela igreja a áreas de difícil acesso por carro. Estão sendo organizados projetos de serviço para montar kits de higiene e kits de limpeza em várias estacas e alas de Tóquio, Nagoya e Osaka. Até o momento, mais de 40 mil horas de serviço foram doadas por mais de 4 mil voluntários. Nossa ajuda será contínua no Japão e em quaisquer outras áreas, onde houver necessidade. Meus irmãos e irmãs, agradeço sua fé e devoção ao Evangelho, o amor e o carinho que demonstram uns pelos outros e pelo serviço que vocês prestam em suas alas e ramos, estacas e distritos. Obrigado também por sua fidelidade no pagamento de seus dízimos e ofertas e por sua generosidade em contribuir com outros fundos da igreja. No final do ano de 2010, havia 52.225 missionários servindo em 340 missões espalhadas por todo o mundo. O trabalho missionário é essencial para o crescimento do reino. Gostaria de sugerir que, se tiverem condições, pensem na possibilidade de fazer uma contribuição para o Fundo Missionário Geral da Igreja. Agora, irmãos e irmãs, estamos ansiosos para ouvir as mensagens que nos serão transmitidas hoje e amanhã. Os oradores buscaram a ajuda e a orientação dos céus ao prepararem suas mensagens. Que sejamos cheios do Espírito do Senhor e que sejamos elevados e inspirados ao ouvir e aprender. É a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
My brothers and sisters, across the Meus world, irmãos e irmãs do mundo inteiro, viemos esta manhã ouvir a voz do profeta. Testifico que essa voz que acabamos de ouvir é a voz do profeta vivo de Deus na terra hoje, o presidente Thomas S. Monson. Como somos abençoados por seus ensinamentos e exemplo. Neste ano, todos nós temos a oportunidade de estudar as palavras dos profetas do Novo Testamento. Embora o Velho Testamento seja um estudo de profetas e de um povo, o Novo Testamento concentra-se na vida e na influência do único homem que veio à mortalidade com cidadania dupla, no céu e na terra. Nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. O mundo atual está tão saturado de doutrinas dos homens que é fácil esquecer e perder a fé nesse relato extremamente importante da vida e do ministério do Salvador, o Novo Testamento. Esse livro sagrado é o ponto central da história das Escrituras, assim como o próprio Salvador é o ponto central de nossa vida. Precisamos comprometer-nos a estudá-lo e a amá-lo. Há pérolas inestimáveis de sabedoria a serem encontradas em nosso estudo do Novo Testamento. Sempre gostei muito de ler os relatos de Paulo, de quando ele viajava e organizava a igreja, especialmente seus ensinamentos a Timóteo. No 4º capítulo dos Escritos de Paulo a Timóteo, lemos: manda estas coisas e ensina-as, sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Não consigo imaginar um modo melhor de começarmos ou continuarmos a ser um exemplo dos fiéis do que em nosso cumprimento do dia do Senhor. Começando pela criação do mundo, um dia foi separado dos demais, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Até Deus descansou de seu trabalho nesse dia, e Ele espera que seus filhos façam o mesmo. Para os filhos de Israel, Ele deu o mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O padrão do cumprimento do dia do Senhor sempre inclui a adoração. Depois que Adão e Eva entraram na mortalidade, foi-lhes ordenado que adorassem ao Senhor seu Deus e oferecessem as primícias de seus rebanhos como oferta ao Senhor, à semelhança do sacrifício do unigênito do Pai. O sacrifício de animais fez com que a posteridade de Adão se lembrasse de que um dia o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, faria o sacrifício de sua própria vida por nós. Durante toda a sua vida, o Salvador falou desse sacrifício. Na véspera de sua crucificação, suas palavras foram cumpridas. Reunindo seus discípulos no cenáculo, longe das distrações do mundo, ele instituiu o sacramento da ceia do Senhor. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu. E o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A partir daquela ocasião, a expiação do Salvador tornou-se o grande e último sacrifício. Quando ele apareceu no continente americano após sua ressurreição, ele conferiu seu sacerdócio a seus discípulos e introduziu o sacramento, dizendo: e sempre procurareis fazer isto, tal como eu fiz. Da mesma forma que eu parti o pão, abençoei-o e dei-o a vós. E será um testemunho ao Pai de que vos lembrais sempre de mim. E se lembrardes sempre de mim,
tereis meu Espírito convosco. É extraordinário lembrar que, mesmo no tenebroso período da apostasia, esse padrão de adoração no dia do Senhor e no sacramento continuou a ser praticado de muitas formas. Quando o Evangelho foi restaurado, 3 dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, que originalmente receberam o sacramento do Salvador, apareceram a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Sob sua direção, foi restaurada a autoridade do sacerdócio necessária para ministrar o sacramento aos membros da Igreja de Jesus Cristo. Conferida pelo Salvador a seus profetas e apóstolos, e deles a nós, essa autoridade do sacerdócio continua na terra hoje em dia. No mundo inteiro, jovens portadores do sacerdócio se qualificam para exercer o poder do sacerdócio, cumprindo sinceramente os mandamentos e vivendo os padrões do Evangelho. Mantendo as mãos espiritualmente limpas e o coração puro, esses rapazes preparam, abençoam e distribuem o sacramento à maneira do Salvador, uma maneira definida pelo que ele fez há mais de 2000 anos. O sacramento é o ponto central de nosso cumprimento do Dia do Senhor. Em Doutrina e Convênios, o Senhor ordenou a todos nós: e para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado, porque, em verdade, este é um dia designado para descansares de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. E nesse dia não farás qualquer outra coisa. Ao ponderarmos o padrão do Dia do Senhor e do sacramento em nossa própria vida, parece haver 3 coisas que o Senhor exige de nós. Primeiro, manter-nos livres das manchas do mundo. Segundo, ir à casa de oração e oferecer nossos sacramentos. E terceiro, descansar de nossos labores. É glorioso ser cristão e viver como verdadeiro discípulo de Cristo. A nosso respeito, ele disse: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Para manter-nos livres das manchas do mundo, ele espera que evitemos as distrações mundanas dos negócios e dos locais de recreação no dia do Senhor. Creio que ele também deseja que nos vistamos adequadamente. Nossos jovens podem achar que a velha expressão roupa de domingo seja antiquada. Ainda assim, sabemos que quando a roupa de domingo decai e vestimos roupas do dia a dia, é claro que as atitudes e ações fazem o mesmo. Evidentemente, não é necessário que nossos filhos vistam roupas formais de domingo até o pôr do sol. Contudo, por meio das roupas que os incentivamos a vestir e as atividades que planejamos, nós estamos ajudando-os a preparar-se para o sacramento e para desfrutar suas bênçãos o dia inteiro. O que significa oferecer nossos sacramentos ao Senhor? Reconhecemos que todos cometemos erros. Todos precisamos confessar e abandonar nossos pecados e erros. Confessá-los a nosso Pai Celestial e a outros que tenhamos ofendido. O Dia do Senhor nos proporciona uma preciosa oportunidade de oferecer essas coisas, nossos sacramentos, ao Senhor. Ele disse: lembra-te, porém, de que no dia do Senhor oferecerás tuas oblações e teus sacramentos ao Altíssimo, confessando teus pecados a teus irmãos e perante o Senhor. O elder Melvin J. Ballard sugeriu: queremos que todo santo dos últimos dias vá à mesa do sacramento, porque esse é o lugar para uma autoavaliação, para um autoexame, onde podemos aprender a corrigir nosso curso e endireitar nossa própria vida, harmonizando-nos com os ensinamentos da Igreja e com nossos irmãos e irmãs. Quando tomamos dignamente o sacramento, testemunhamos que estamos dispostos a tomar o nome do Salvador sobre nós e a guardar seus mandamentos e a sempre recordar-nos dele,
para termos seu Espírito conosco. Desse modo, o convênio de nosso batismo é renovado. O Senhor assegurou a seus discípulos: todas as vezes que o fizerdes, lembrar-vos-eis desta hora em que eu estava convosco. Às vezes, achamos que descansar de nossos labores seja simplesmente deixar o fardo de feno largado no meio do campo e colocar um sinal de fechado na porta de nosso negócio. Mas no mundo atual, os labores incluem as tarefas do dia a dia de nossa vida. Isso pode significar atividades comerciais que podem ser levadas a efeito em casa, as competições esportivas e outras atividades que nos afastam da adoração do dia do Senhor e da oportunidade de ministrar às pessoas. Não trates com leviandade as coisas sagradas, revelou o Senhor aos antigos santos, como se estivesse nos lembrando do que disse aos discípulos: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Irmãos e irmãs, nestes últimos dias o adversário tem sucesso quando relaxamos nosso compromisso com o Salvador, ignoramos seus ensinamentos contidos no Novo Testamento e em outras Escrituras e deixamos de segui-lo. Pais, agora é o momento de ensinar a nossos filhos a ser o exemplo dos fiéis, frequentando a reunião sacramental. Quando chegar a manhã de domingo, ajudem-nos a estar bem descansados, devidamente vestidos e espiritualmente preparados para partilhar dos emblemas do sacramento e receber a instrução, a edificação e o poder enobrecedor do Espírito Santo. Que sua família esteja cheia de amor ao honrarem o dia do Senhor inteiro e vivenciarem suas bênçãos espirituais durante a semana. Convidem seus filhos e filhas a erguer-se e brilhar por meio da santificação do dia do Senhor, para que a sua luz seja um estandarte para as nações. À medida que os anos passam, continuo a refletir sobre como era o dia do Senhor em minha juventude. Ainda me lembro do primeiro dia em que ministrei o sacramento como diácono e os pequenos copinhos de vidro que eu levava para os membros de nossa ala. Há poucos anos, um prédio da igreja da cidade em que nasci foi reformado e um compartimento do púlpito estava trancado. Ao ser aberto, foram encontrados alguns daqueles copinhos de vidro que ficaram ali ocultos por anos. Um deles foi-me dado como lembrança. Também me lembro de um baú verde que levávamos conosco ao servir nos fuzileiros navais. Dentro do baú havia uma bandeja de madeira e pacotes de copinhos de sacramento, para que pudéssemos ser abençoados pela paz e esperança da ceia do Senhor, mesmo durante as batalhas e o desespero da guerra. Ao pensar naqueles copinhos de sacramento da minha juventude, um deles no vale protegido da cidade em que cresci e outros milhares de quilômetros dali no Pacífico, sinto-me cheio de gratidão pelo Salvador do mundo ter tomado da taça amarga por mim. E por ele ter feito isso, posso dizer com o salmista que meu cálice transborda com a bênção de sua infinita e eterna expiação. Nesta véspera do Dia do Senhor, ao darmos início a esta grande conferência, lembremo-nos das bênçãos e oportunidades que temos quando frequentamos a reunião sacramental todas as semanas em nossas alas e ramos. Preparemo-nos e comportemo-nos no dia do Senhor, de modo que possamos pedir que essas bênçãos prometidas sejam derramadas sobre nós e sobre nossa família. Presto meu testemunho especial de que a maior alegria que recebemos nesta vida é seguir o Salvador. Que guardemos seus mandamentos, santificando seu dia santo. É minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso Pai Celestial, em sua grande sabedoria e amor, envia seus filhos espirituais a essa terra como crianças. Eles chegam às famílias como dádivas preciosas e sua natureza e destino são divinos. O Pai Celestial sabe que as crianças são uma chave para ajudar-nos a ser como Ele. Há muito que podemos aprender com as crianças.
Essa importante verdade ficou evidente há alguns anos, quando um 70 fez uma visita oficial a Hong Kong. Ele foi a uma ala bem humilde que enfrentava muitas dificuldades e não conseguia atender às próprias necessidades. Quando o bispo contou-lhe a situação, essa autoridade geral sentiu-se inspirada a pedir que os membros pagassem o dízimo. O bispo, conhecendo a situação difícil dos membros, ficou preocupado, sem saber como conseguiriam obedecer àquele conselho. Ele pensou no assunto e decidiu falar com alguns dos membros de mais fé e pedir-lhes que pagassem o dízimo. No domingo seguinte, foi à primária e ensinou às crianças a lei do dízimo do Senhor e perguntou se elas estariam dispostas a pagar o dízimo de todo o dinheiro que recebessem. As crianças disseram que pagariam e pagaram. Algum tempo depois, o bispo foi falar com os adultos e contou-lhes que nos últimos 6 meses as crianças, cheias de fé, vinham pagando o dízimo. Ele perguntou-lhes se estariam dispostos a seguir o exemplo das crianças e fazer o mesmo. As pessoas ficaram tão tocadas com o sacrifício que as crianças fizeram que se dispuseram a fazer o que fosse preciso para pagar o dízimo. Com isso, as janelas do céu se abriram. Com o exemplo dessas fiéis crianças, a ala passou a ser mais obediente e o testemunho dos membros aumentou. Foi o próprio Jesus Cristo quem nos ensinou a ter as crianças como exemplo. No Novo Testamento, lemos o que ele respondeu aos apóstolos quando discutiam quem seria o maior no reino dos céus. Jesus respondeu a essa pergunta com uma demonstração prática e simples, mas de grande impacto. Chamou uma criança para junto de si, colocou o menino no meio deles e disse: "Se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus." O que teríamos a aprender com as crianças? Que qualidades elas têm e que exemplos dão, capazes de ajudar-nos em nosso próprio desenvolvimento espiritual? Esses preciosos filhos de Deus chegam a nós com um coração pronto a acreditar. São cheios de fé, receptivos à influência do Espírito. São um exemplo de humildade, obediência e amor. Eles são, em geral, os primeiros a amar e os primeiros a perdoar. Vou contar-lhes algumas experiências que mostram como as crianças podem abençoar nossa vida com seu exemplo inocente, mas vigoroso, de qualidades cristãs. Todd, um menino de apenas 2 anos, recentemente foi com a mãe a um museu de arte em que havia uma exposição especial de belas pinturas representando o Salvador. Enquanto andavam por entre essas imagens sagradas, ela ouviu o menininho dizer com reverência o nome Jesus. Ela olhou para baixo e o viu cruzar os braços e baixar a cabeça diante dos quadros. Será que Todd poderia ensinar-nos alguma coisa quanto a ter humildade, reverência e amor ao Senhor? No outono passado, vi o exemplo de um menino de 10 anos na Armênia. Enquanto esperávamos o início da reunião sacramental, ele viu a senhora mais velha da ala chegar. Ele foi o primeiro que rapidamente colocou-se ao lado dela e ofereceu-lhe o braço para ajudá-la a caminhar. Ele acompanhou-a até o primeiro banco da capela, onde ela poderia ouvir melhor. Será que com esse pequeno ato de bondade poderíamos aprender que no reino do Senhor os grandes são aqueles que procuram oportunidades de servir ao próximo? Aprendemos com Katie, uma menina da primária que influenciou sua própria família. Ela frequentava a primária e tinha muito interesse pelos ensinamentos do Evangelho. Com fé e testemunho crescentes, ela deixou um bilhete no travesseiro dos pais, dizendo que as verdades do Evangelho moravam em seu coração. Ela disse que queria muito estar perto do Pai Celestial, obedecer aos mandamentos e ver a família ser selada no templo. Esse testemunho simples dessa doce menina tocou profundamente o coração dos pais. Kate e a família receberam as ordenanças sagradas do templo, que agora os unem para sempre. A candura de Kate e seu exemplo de fé ajudou a família a receber bênçãos eternas. Será que o testemunho sincero e o desejo dessa menina de seguir o plano do Senhor poderiam levar-nos a perceber com mais clareza o que é mais importante? Nossa família vem aprendendo muitas coisas com um parente próximo de 6 anos chamado Lion. Desde o ano passado, ele tem travado uma batalha contra um câncer cerebral bastante agressivo. Depois de 2 cirurgias difíceis, concluiu-se que ele também precisaria de radioterapia.
Era preciso que, durante as diversas sessões, ele ficasse completamente só e permanecesse imóvel. Liam não queria que lhe dessem sedativos porque não gostava da sensação que sentia. Ele tinha certeza de que, se ao menos pudesse ouvir a voz do pai pelo alto-falante, conseguiria ficar deitado ou parado sem o sedativo. Nesses momentos de ansiedade, o pai falava com ele e dizia palavras de encorajamento e amor. Liam, você não me vê, mas eu estou bem aqui. Sei que você consegue, eu te amo. Liam terminou com sucesso as 33 sessões de radioterapia, nas quais não podia mover um músculo. Os médicos achavam que isso seria um feito impossível para uma criança dessa idade. Durante meses de dores e dificuldades, o otimismo contagiante de Liam foi um exemplo de como encarar a adversidade com esperança e até felicidade. Seus médicos, enfermeiras e inúmeras outras pessoas foram inspirados por sua coragem. Liam nos ensina importantes lições. Lições sobre escolhas e confiança em nosso Pai Celestial. Assim como ele, não vemos nosso Pai, mas podemos ouvir sua voz, dando-nos a força de que precisamos para suportar os desafios da vida. Poderia o exemplo de Liam nos ajudar a melhor compreender o que o rei Benjamim disse sobre tornar-nos como criancinhas, submissos, mansos, humildes, pacientes e cheios de amor? Essas crianças nos oferecem exemplos de algumas das qualidades infantis que precisamos desenvolver ou redescobrir em nós mesmos para entrar no reino dos céus. Elas são espíritos fulgurantes, imaculados pelo mundo, prontos a aprender e cheios de fé. Não é de admirar que o Salvador tenha especial amor e apreço às crianças. Entre os acontecimentos transcendentes do Ministério do Salvador na América, o carinho com que ministrou às crianças se destaca. Foi comovente a forma como deu atenção a cada uma e pegou as criancinhas, uma a uma, e abençoou-as e orou por elas ao Pai. E depois de haver feito isso, chorou. E, dirigindo-se à multidão, disse-lhe: olhai para vossas criancinhas. O elder Emily Russell Ballard ensinou o quanto é importante a admoestação, olhar para vossas criancinhas, feita pelo Senhor, quando disse. É interessante notar que ele não disse: deem uma espiada nelas, observem-nas superficialmente, ou olhem de vez em quando na direção delas. Ele pediu-nos que as contemplássemos. No meu entender, isso significa que devemos abraçá-las com os olhos e com o coração. Devemos ver e compreender quem realmente são, filhos espirituais do Pai Celestial com características divinas. Não há melhor lugar para olhar para nossas criancinhas do que na família. O lar é o lugar onde todos podem aprender e crescer juntos. Uma bela música da primária ensina esta verdade. Deus deu-nos a família para ajudar-nos a transformar-nos no que Ele quer que sejamos. É assim que Ele demonstra seu amor, pois a família é de Deus. É aqui com nossa família, em uma atmosfera de amor, que vemos e desfrutamos de forma mais pessoal dos atributos divinos dos filhos espirituais de Deus. É aqui, em meio à nossa família, que nosso coração pode abrandar-se e nós, humildemente, desejamos mudar e tornar-nos mais semelhantes às crianças. É por meio desse processo que nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Terão algumas das experiências da vida lhe roubado um coração que crê e uma fé de uma criança que você já possuiu? Olhe as crianças ao seu redor. Olhe-as de novo. Podem ser crianças em sua família ou dos vizinhos, ou mesmo na primária de sua ala. Se tivermos um coração que quer aprender e o desejo de seguir o exemplo das crianças, os divinos atributos delas poderão ser a chave para destravar nosso próprio crescimento espiritual. Sempre serei grata pela bênção que são meus próprios filhos. O exemplo de cada um tem me ensinado lições de que necessito. Eles têm me ajudado a mudar para melhor. Presto meu testemunho mais firme de que Jesus é o Cristo. Ele é o único Filho perfeito, submisso, manso, humilde, paciente e tão cheio de amor.
Que tenhamos a coragem de seguir seu exemplo, de tornar-nos como criancinhas, para assim voltar ao lar celestial. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Em outubro passado, minha esposa e eu acompanhamos o Elder Neil L. Anderson e sua esposa na abertura de terra do novo templo de Córdoba, Argentina. Como de costume, após a cerimônia, houve uma entrevista coletiva. Uma jornalista, que não era membro da igreja, comentou que notara que os maridos tratavam muito bem a esposa. Depois, inesperadamente, fez-me uma pergunta: isso é verdade ou ficção? Tenho certeza de que ela viu e sentiu algo diferente entre nossos membros. Talvez ela tenha percebido o desejo de nossos membros de seguir a Cristo. Os membros de todo o mundo sentem esse desejo. Ao mesmo tempo, milhões de pessoas que não são da igreja também têm o desejo de segui-lo. Recentemente, minha esposa e eu ficamos muito impressionados com o povo de Gana e da Nigéria. A maior parte não era de membros da igreja. Ficamos contentes diante do desejo de seguir a Cristo, expressado por muitos em nossas conversas, nas casas, nos carros, nos muros e nos cartazes. Nunca vimos tantas igrejas cristãs próximas umas das outras. Nós, membros da igreja, temos o dever de convidar milhões de pessoas como essas a virem e verem o que nossa igreja pode acrescentar às boas coisas que ela já tem. Qualquer pessoa, de qualquer continente, clima ou cultura, pode saber por si mesmo que o profeta Joseph Smith viu o Pai e o Filho. Qualquer um pode saber que o sacerdócio foi restaurado por mensageiros celestiais e que o livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo. Nas palavras de Enoque, justiça foi enviada dos céus e verdade brotou da terra para prestar testemunho do unigênito do Pai. O Salvador prometeu: ao fazer isso, lembremo-nos de que Ele ainda vive e continua a ser a luz do mundo, e que prometeu: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Duas características ajudam-nos a ver até que ponto nós o seguimos. Primeira, os seguidores de Cristo são um povo dedicado. Segunda, os seguidores de Cristo fazem convênios e os guardam. A primeira característica, que é de ter amor, foi provavelmente uma coisa que a jornalista de Córdoba percebeu nos membros da igreja. Seguimos a Cristo porque o amamos. Quando seguimos o Redentor por amor, seguimos o exemplo que Ele mesmo nos deu. Por amor, o Salvador obedecia à vontade do Pai em quaisquer circunstâncias. O Salvador foi obediente, mesmo quando, para isso, teve que enfrentar grande sofrimento físico e emocional. Mesmo quando, por isso, foi açoitado e desprezado. Mesmo quando, por isso, foi torturado por seus inimigos e abandonado pelos amigos. O sacrifício expiatório, que foi um elemento ímpar da missão do Salvador, foi a maior manifestação de amor de todos os tempos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Da mesma forma que Cristo seguiu o Pai sob qualquer circunstância, devemos seguir seu Filho. Se o fizermos, não importa o tipo de perseguição, sofrimento, tristeza ou espinho na carne que enfrentemos, não estamos sozinhos. Cristo nos ajudará. Suas ternas misericórdias podem nos tornar fortes sob quaisquer circunstâncias. Seguir a Cristo talvez signifique abandonar muitas coisas queridas, como fez Ruth, a Moabita. Sendo uma recém-convertida, por amor a Deus e a Naomi, ela deixou tudo para trás para viver sua religião. Talvez signifique resistir à adversidade e às tentações. Quando jovem, José foi vendido como escravo.
Foi-lhe tirado tudo o que ele amava. Depois, foi tentado a deixar de ser casto. Ele resistiu à tentação e disse: Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Seu amor a Deus era mais forte do que qualquer adversidade ou tentação. Hoje em dia, temos Rutes e Josés modernos em todo o mundo. Quando o irmão Jimmy Olvera, de Guayaquil, no Equador, recebeu seu chamado missionário, sua família se opôs grandemente. No dia de sua partida, foi-lhe dito que, se saísse de casa, perderia a família. Com o coração partido, ele saiu. Durante a missão, a mãe lhe pediu que ficasse por mais tempo no campo, porque eles estavam recebendo muitas bênçãos. Hoje, o irmão Olvera serve como patriarca de estaca. O amor verdadeiro a Cristo dá-nos a força de que precisamos para segui-lo. O próprio Senhor demonstrou-nos isso ao perguntar 3 vezes a Pedro: Amas-me? Depois de ter afirmado em voz alta que o amava, o Senhor descreveu a Pedro as dificuldades que estavam por vir. Foi então que veio o chamado: segue-me. A pergunta que o Salvador fez a Pedro também pode ser feita a nós: ama-me? Seguida do chamado a agir: segue-me. O amor influencia muito o nosso desejo de obedecer. O amor ao Salvador inspira-nos a guardar seus mandamentos. O amor por uma mãe, pai ou cônjuge também é capaz de inspirar nossa obediência aos princípios do Evangelho. A forma como tratamos as outras pessoas reflete em até que ponto seguimos nosso Salvador no amor que temos uns pelos outros. Mostramos nosso amor a Ele quando paramos para ajudar outras pessoas, quando somos completamente honestos e justos em todas as coisas, e quando fazemos e guardamos os convênios. A segunda característica dos seguidores de Cristo é fazer convênios e guardá-los. Moroni enfatizou que é por meio do derramamento do sangue de Cristo, que está no convênio do Pai para a remissão de vossos pecados, que vos tornais santos sem mácula. O profeta Joseph Smith ensinou que, mesmo antes da organização desta terra, fizemos convênios no céu. Os antigos profetas e patriarcas fizeram convênios. O próprio Salvador deu o exemplo. Ele foi batizado para cumprir toda a justiça, por quem possuía a devida autoridade. Por meio do seu batismo, o Salvador testificou ao Pai que seria obediente e cumpriria todos os seus mandamentos. Da mesma maneira que na Antiguidade, nós também seguimos a Cristo e fazemos convênios por meio das ordenanças do sacerdócio. Fazer convênio é algo que milhões de pessoas que não são membros da igreja podem acrescentar às coisas excelentes que já têm. Fazer convênios é uma expressão de amor. É uma maneira de dizer-lhe: sim, eu te seguirei. Convênios incluem promessas, até mesmo a vida eterna. Todas as coisas trabalharão juntas para nosso bem se nos lembrarmos de nossos convênios. Eles precisam ser feitos e cumpridos para que plenamente recebamos as promessas neles contidas. Amar o Salvador e lembrar de nossos convênios vão ajudar-nos a mantê-los. Partilhar do sacramento a cada semana é uma forma de lembrar nossos convênios. Outra forma é ir ao templo com frequência. Lembro-me de um jovem casal na América do Sul que queria divorciar-se porque não conseguiam se entender. Um líder do sacerdócio aconselhou-os a irem ao templo e a prestarem atenção específica às palavras e promessas dos convênios ali feitos. Eles o fizeram e o casamento foi salvo. O poder de nossos convênios é maior do que qualquer desafio que venhamos a enfrentar. Aos membros que não são ativos na igreja, por favor, voltem. Participem da bênção, que é recordar-se dos convênios e renová-los por meio do sacramento e da frequência ao templo. Fazer isso é uma manifestação de amor
que demonstra a sua disposição de serem verdadeiros seguidores de Cristo. Isso vai qualificá-los para receber todas as bênçãos prometidas. A quem não é membro de nossa igreja, convido-os a terem fé, a arrependerem-se e a qualificarem-se para receber o convênio do batismo na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Fazendo isso, demonstrarão que amam o Pai Celestial e que estão dispostos a seguir a Cristo. Testifico-lhes que somos mais felizes quando seguimos os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. À medida que nos empenharmos em segui-lo, receberemos as bênçãos do céu. Sei que as promessas do Senhor serão cumpridas à medida que fizermos convênios e os guardarmos e tornarmos-nos verdadeiros seguidores de Cristo. Presto testemunho do grande amor que Ele tem a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. The choir and congregation will now join in singing. O coro e a congregação cantarão juntos o hino Eu Sei Que Vive Meu Senhor. Após o hino, o elder Kent F. Richards, dos 70, falará a nós. Em seguida, ouviremos o elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos. O coro então cantará I Know That My Savior Loves Me, não disponível em português. This is the 180th. Esta é a 181ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Sendo cirurgião, passo uma parte significativa de meu tempo no trabalho lidando com a questão da dor. Por ser necessário, eu a inflijo quase diariamente nas cirurgias e grande parte de meus esforços são dedicados depois ao controle e alívio da dor. Tenho ponderado sobre o propósito da dor. Nenhum de nós é imune à dor. Vi pessoas que lidam com ela de maneiras variadas. Algumas se afastam de Deus com raiva, ao passo que outras permitem que seu sofrimento as aproxime de Deus. Tal como vocês, eu mesmo já senti dor. A dor é um medidor do processo de cura. Em geral, ela nos ensina paciência. Talvez seja por isso que usamos o termo paciente ao referir-nos ao doente. O elder Orson F. Whitney escreveu: "Nenhuma dor que sofremos, nenhuma provação por que passamos foi em vão. Ela ministra a nossa educação para o desenvolvimento de qualidades como paciência, fé, força e humildade. É por meio das tristezas e do sofrimento, da labuta e da tribulação que adquirimos a educação que viemos adquirir neste mundo." De modo semelhante, o elder Robert D. Hales disse: "A dor leva-nos à humildade que nos permite ponderar. Sou grato por ter passado por essa experiência. Aprendi que a dor física e a cura do corpo após uma cirurgia delicada são extraordinariamente similares à dor espiritual e à cura da alma no processo de arrependimento. Grande parte de nosso sofrimento não é obrigatoriamente culpa nossa. Acontecimentos inesperados, situações contraditórias ou frustrantes, doenças incapacitantes ou até a morte são coisas que nos cercam e permeiam nossa vida mortal. Além disso, podemos sofrer aflições por causa dos atos de outras pessoas. Leí declarou que Jacó tinha sofrido aflições e muito pesar por causa da rudeza de seus irmãos. A oposição faz parte do plano de felicidade dado pelo Pai Celestial. Todos nós batalhamos o suficiente para termos ciência do amor de nosso Pai e da necessidade que temos do auxílio do Salvador. O Salvador não é um observador calado. Ele próprio conhece de modo pessoal e infinito a dor que enfrentamos. Ele sofre as dores dos homens, sim, as dores de toda criatura vivente, tanto homens como mulheres e crianças. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Às vezes, ao sofrer dores profundas, somos tentados a perguntar: porventura, não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Testifico que a resposta é sim, há um médico. A expiação de Jesus Cristo cobre todas essas situações e propósitos da mortalidade. Há outro tipo de dor pela qual somos responsáveis. Essa dor espiritual nos penetra profundamente a alma e pode parecer inextinguível, como se fôssemos atormentados com inexprimível horror, conforme descreveu Alma. Ela decorre de nossos atos pecaminosos e da falta de arrependimento. Para essa dor, também há uma cura universal e absoluta. Ela vem do Pai, por intermédio do Filho, e é para todos os que estão dispostos a fazer tudo o que for necessário para arrepender-se. Cristo disse: "Não volvereis a mim agora, convertendo-vos para que eu vos cure?" O próprio Cristo ensinou: "E meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz. E depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens. Portanto, de acordo com o poder do Pai, atrairei todos os homens a mim." Talvez sua obra mais significativa seja seu empenho contínuo por nós, individualmente, para elevar-nos, abençoar-nos, fortalecer-nos, suster-nos, guiar-nos e perdoar-nos. Conforme Nefe contemplou em visão, grande parte do ministério mortal de Cristo foi dedicado à bênção e cura de doentes com todos os tipos de enfermidades físicas, emocionais e espirituais. E vi multidões de pessoas doentes e afligidas com toda espécie de moléstias. E o anjo mostrou-me todas essas coisas, e foram curadas pelo poder do Cordeiro de Deus.
Alma também profetizou que ele seguirá, sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Tarde da noite, num leito de hospital, dessa vez como paciente e não como médico, li inúmeras vezes esses versículos. Ponderei, como isso acontece? Para quem? O que é exigido para nos qualificar? Isso é como o perdão do pecado? Temos que conquistar seu amor e sua ajuda? Ao ponderar, compreendi que durante sua vida mortal, Cristo decidiu sentir dores e aflições para que pudesse compreender-nos. Talvez também necessitemos sentir a profundeza da mortalidade para adquirir entendimento dele e de nosso propósito eterno. O presidente Henry B. Eyring ensinou: somos consolados enquanto esperamos aflitos pelo alívio prometido do Salvador, de que ele sabe, por experiência própria, como curar-nos e ajudar-nos. A fé que temos nesse poder nos torna pacientes, à medida que oramos, trabalhamos e esperamos pela ajuda. O Senhor poderia ter adquirido conhecimento sobre como socorrer-nos por simples revelação, mas decidiu aprender por experiência própria. Naquela noite, senti-me envolvido nos braços de seu amor. Meu travesseiro ficou molhado com lágrimas de gratidão. Mais tarde, ao ler em Mateus sobre o ministério mortal de Cristo, fiz outra descoberta. E chegada a tarde, trouxeram-lhes muitos, e ele curou todos os que estavam enfermos. Ele curou todos os que o procuraram. Não deu as costas a ninguém. Como ensinou o elder Dallin H. Oaks, as bênçãos de cura vêm de várias formas, cada uma adaptada a nossas necessidades individuais, que são conhecidas por aquele que mais nos ama. Às vezes, a cura elimina nossa doença ou alivia nosso fardo. Em outras ocasiões, porém, somos curados ao recebermos forças, compreensão ou paciência para suportarmos os fardos recebidos. Ele nos atende como o fez a todos, e todo aquele que se achegar poderá ser envolvido pelos braços de Jesus. Toda alma pode ser curada por seu poder. Toda dor pode ser aliviada. Nele podemos encontrar descanso para a nossa alma. Nossa situação mortal talvez não mude de imediato, mas nossa dor, preocupação, sofrimento e temor podem ser sobrepujados por sua paz e seu bálsamo de cura. Percebi que as crianças geralmente aceitam com mais naturalidade a dor e o sofrimento. Elas suportam serenamente com humildade e mansidão. Senti um belo e doce espírito envolvendo aqueles pequeninos. Sherry, de 13 anos, foi submetida a uma cirurgia de 14 horas devido a um tumor na medula espinhal. Ao recobrar a consciência, na unidade de terapia intensiva, ela disse: "Pai, a tia Cheryl está aqui, e o vovô Norman e a vovó Brown estão aqui. E pai, quem está de pé a seu lado? Ele parece com você, porém é mais alto. Ele diz que é seu irmão Jimmy." O tio dela, Jimmy, havia morrido de fibrose cística aos 13 anos. Por quase 1 hora, Sherry descreveu seus visitantes, todos eles familiares falecidos. Exausta, ela então pegou no sono. Mais tarde, ela disse ao pai: "Papai, todas as crianças que estão aqui na unidade de terapia intensiva têm anjos ajudando elas." Para todos nós, ele disse: "Eis que vós sois criancinhas, e não podeis suportar todas as coisas agora. É preciso que cresçais em graça e no conhecimento da verdade. Não temais, filhinhos, porque sois meus. Portanto, estou em vosso meio, e sou o bom pastor." Nosso grande desafio pessoal na mortalidade é tornar-nos santos pela expiação de Cristo. A dor que cada um de nós sofre pode ser o modo de medir esse processo. Quando é extrema, podemos tornar-nos como crianças no coração, humilhando-nos e orando, trabalhando e esperando, pacientemente, a cura de nossa alma e de nosso corpo. Tal como Jó, depois de sermos refinados pelas provações, sairemos como o ouro.
Presto testemunho de que Ele é nosso Redentor, nosso amigo, nosso advogado, o grande médico. Nele podemos encontrar paz e consolo de nossas dores e nossos pecados, se simplesmente nos achegarmos a Ele com humildade no coração. Sua graça basta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Author and historian Wallace Stegner O escritor e historiador Wallace Stegner escreveu sobre a migração e a coligação mórmon no Vale do Lago Salgado. Ele não aceitava nossa religião e em muitos aspectos fez críticas. No entanto, ficou impressionado com a dedicação e o heroísmo dos primeiros membros da igreja, especialmente com referência às mulheres. Ele declarou: suas mulheres eram incríveis. Faço eco a esse sentimento hoje. Nossas mulheres da igreja são incríveis. Deus colocou nas mulheres qualidades divinas de força, virtude, amor e disposição de sacrifício para criar as futuras gerações de seus filhos espirituais. Um recente estudo americano afirma que as mulheres de todas as religiões acreditam mais fervorosamente em Deus e participam de mais serviços religiosos. Em praticamente todas as formas de avaliação, elas são mais religiosas. Não fiquei surpreso com esse resultado, particularmente ao refletir sobre o papel preeminente da família e das mulheres em nossa religião. Nossa doutrina é clara: as mulheres são filhas de nosso Pai Celestial que as ama. A esposa está à altura de seu marido. O casamento exige uma plena parceria em que a mulher e o marido trabalhem lado a lado para atender às necessidades da família. Sabemos que existem muitos desafios para as mulheres, inclusive para aquelas que se empenham em viver o Evangelho. Um atributo predominante na vida de nossos antepassados pioneiros foi a fé das irmãs. As mulheres, por natureza divina, têm maior dom e responsabilidade pelo lar e pelos filhos, nutrindo-os naquela circunstância e em outras. Em vista disso, a fé expressa pelas irmãs ao se disporem a abandonar suas casas para atravessar as planícies rumo ao desconhecido é inspiradora. Se alguém tivesse de caracterizar seu atributo mais importante, seria a sua inabalável fé no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. O relato heróico do que aquelas mulheres pioneiras sacrificaram e realizaram enquanto atravessavam as planícies é um legado inestimável para a igreja. Senti-me tocado com as palavras de Elizabeth Jackson, cujo marido Aaron morreu após a última travessia do Rio Plate com a companhia Martin de carrinhos de mão. Ela escreveu: não tentarei descrever meus sentimentos ao encontrar-me assim, viúva e com 3 filhos em tais circunstâncias. Eu acredito que meus sofrimentos por causa do Evangelho serão santificados para o meu bem. Recorri ao Senhor, Ele que prometera ser um marido para a viúva e um pai para os órfãos. Recorri a Ele e Ele veio em meu auxílio. Elizabeth disse que estava escrevendo aquela história em nome daqueles que passaram por situações semelhantes, com a esperança de que a posteridade estivesse disposta a sofrer e a sacrificar todas as coisas pelo reino de Deus. Creio que as mulheres da igreja hoje enfrentam esse desafio e são igualmente fortes e fiéis. A liderança do sacerdócio da igreja em todos os níveis reconhece com gratidão o serviço, o sacrifício, o empenho e a contribuição das irmãs. Muito do que realizamos na igreja deve-se ao serviço abnegado das mulheres, seja na igreja ou em casa. É uma coisa bonita de se ver o sacerdócio e a sociedade de socorro trabalhando em perfeita harmonia. Esse relacionamento é como uma orquestra bem afinada, e a sinfonia que resulta disso inspira-nos a todos. Quando fui recentemente designado a participar de uma conferência na missão Mission Viejo, Califórnia, senti-me tocado pelo relato do que aconteceu no baile da juventude de 4 estacas no Ano Novo. Após o baile, foi encontrada uma bolsa sem identificação externa. Quero compartilhar com vocês parte do que a irmã Mônica Sedgwick, presidente das moças da estaca Laguna Niguel, relatou. Não queríamos bisbilhotar, era um objeto pessoal de alguém. Por isso, nós a abrimos com cuidado e pegamos a primeira coisa que estava em cima, esperando que isso identificasse a dona.
e identificou, mas de outra forma. Era um folheto para o vigor da juventude. Uau! Isso nos dizia muito sobre a moça. Então pegamos o que havia em seguida, um caderninho, que certamente nos daria a resposta, mas não do tipo que esperávamos. Na primeira página, havia uma lista de escrituras favoritas e havia 5 mais páginas com outras escrituras e anotações pessoais. As irmãs quiseram imediatamente conhecer aquela valorosa jovem. Voltaram a procurar na bolsa algo que a identificasse. Tiraram dali algumas pastilhas de hortelã, sabonete, loção e uma escova. Adorei seus comentários. Oh, coisas boas provêm de sua boca. Ela tem as mãos limpas e macias e cuida bem de si mesma. Ansiaram por ver o tesouro seguinte. Encontraram uma esmerada bolsinha de moedas feita com papelão da caixa de suco e um pouco de dinheiro num bolso com zíper. Exclamaram, ela é criativa e bem preparada. Sentiram-se como crianças na manhã de Natal. O que tiraram em seguida surpreendeu-os ainda mais. Uma receita de bolo de chocolate Floresta Negra e um bilhete lembrando de fazer um bolo de aniversário para uma amiga. Elas quase gritaram. Ela sabe cozinhar, é prestativa e gosta de servir. Então, finalmente, surgiu uma identificação. As líderes das jovens sentiram-se muito abençoadas ao verem o sereno exemplo de uma moça que vivia o Evangelho. Esse relato ilustra a dedicação de nossas moças aos padrões da igreja. Também é um exemplo de quão carinhosas, interessadas e dedicadas são as líderes das moças do mundo inteiro. Elas são incríveis. As irmãs têm papéis vitais na igreja, na vida familiar e individualmente, os quais são essenciais ao plano do Pai Celestial. Muitas dessas responsabilidades não têm remuneração financeira, mas, sem dúvida, proporcionam satisfação e têm importância eterna. Recentemente, uma mulher notável e muito capaz da junta editorial de um jornal solicitou uma descrição do papel das mulheres da igreja. Foi-lhe explicado que todas as líderes de nossas congregações não eram remuneradas. Ela interrompeu para dizer que seu interesse havia diminuído significativamente. Ela disse, não acredito que as mulheres precisem de mais empregos não remunerados. Destacamos que a organização mais importante da Terra é a família, na qual pais e mães são parceiros iguais. Nenhum nem outro recebe remuneração financeira, mas as bênçãos são indescritíveis. Evidentemente, falamos para ela da Sociedade de Socorro, da Organização das Moças e da Primária, que são lideradas por presidentes que são mulheres. Salientamos que desde o princípio de nossa história, tanto homens quanto mulheres oram, executam a música, fazem discursos e cantam no coro, até na reunião sacramental, nossa reunião mais sagrada. Um livro muito aclamado recentemente, American Grace, relata a situação das mulheres em muitas religiões. Foi observado que as mulheres Sudi são diferentes das demais por estarem majoritariamente satisfeitas com seu papel na liderança da igreja. Além disso, os santos dos últimos dias como um todo, homens e mulheres, têm o maior apego à sua fé dentre todas as religiões incluídas no estudo. Nossas mulheres não são incríveis por terem conseguido evitar as dificuldades da vida, muito pelo contrário. Elas são incríveis por causa do modo como enfrentam as provações da vida. Apesar dos desafios e testes que a vida oferece com o casamento ou a falta dele, as escolhas dos filhos, problemas de saúde, falta de oportunidades e muitos outros problemas, elas continuam extraordinariamente fortes, inamovíveis e leais à fé. Nossas irmãs de toda a igreja constantemente socorrem os fracos, erguem as mãos que pendem e fortalecem os joelhos enfraquecidos. Uma presidente de Sociedade de Socorro que reconheceu esse extraordinário serviço disse, até quando as irmãs servem, elas ficam pensando, eu bem que poderia ter feito mais. Embora não sejam perfeitas e todas enfrentem problemas pessoais, sua fé em um Pai Celestial amoroso e a certeza do sacrifício expiatório do Salvador permeiam-lhes a vida. Nos últimos 3 anos, a primeira presidência e o Quórum dos 12 buscaram orientação, inspiração e revelação ao reunirem-se em conselho com líderes do sacerdócio e das auxiliares para elaborar novos manuais da igreja. Nesse processo, sentiam imensa gratidão pelo papel essencial que as irmãs, tanto casadas quanto solteiras, desempenharam historicamente e nos dias de hoje, tanto na família quanto na igreja. Todos os membros da Igreja de Jesus Cristo devem trabalhar
trabalhar em sua vinha para a salvação das almas dos homens. Esse trabalho de salvação inclui o trabalho missionário dos membros, a retenção de conversos, a ativação de membros menos ativos, o trabalho do Templo de História da Família, o ensino do Evangelho e o cuidado dos pobres e necessitados. Isso é administrado primordialmente por meio do Conselho da ALA. Especificamente pretende-se nos novos manuais que os bispos sensíveis às demandas existentes deleguem mais responsabilidades. Os membros precisam saber que o bispo foi instruído a delegar. Os membros precisam apoiá-lo quando ele seguir esse conselho. Isso permitirá que o bispo passe mais tempo com os jovens, os adultos solteiros e com sua própria família. Ele vai delegar outras responsabilidades importantes para os líderes do sacerdócio, para os presidentes das auxiliares e individualmente para homens e mulheres. Na igreja, o papel da mulher no lar é altamente respeitado. Quando a mãe recebe um chamado na igreja que lhe demande um tempo significativo, o pai geralmente deve receber um chamado menos exigente a fim de manter o equilíbrio na vida familiar. Há vários anos assisti a uma conferência na estaca em Tonga. No domingo pela manhã, as 3 fileiras da frente da capela estavam repletas de homens entre 26 e 35 anos de idade. Presumi que fizessem parte de um coro de homens, mas quando foram tratados os assuntos da conferência, todos aqueles homens, 63 no total, levantaram-se quando seus nomes foram lidos e foram apoiados para serem ordenados ao sacerdócio de Melquisedeque. Fiquei feliz e surpreso. Após a sessão, perguntei ao presidente Mateak, o presidente da estaca, como aquele milagre tinha sido realizado. Ele me disse que em uma reunião do conselho da estaca foi abordada a reativação. A presidente da Sociedade de Socorro da estaca, a irmã Leinata Vaeneco, perguntou se seria adequado ela dizer alguma coisa. Enquanto ela falava, o Espírito confirmou ao presidente que o que ela estava sugerindo era verdade. Ela explicou que havia na estaca um grande número de maravilhosos jovens na faixa de 20 a 30 anos de idade que não tinham servido missão. Ela disse que muitos deles sabiam ter decepcionado seus bispos e líderes do sacerdócio que fortemente os incentivaram a servir missão e agora se sentiam como membros de segunda classe na igreja. Ela salientou que aqueles jovens tinham passado da idade de ser missionários. Expressou seu amor e preocupação por eles. Explicou que todas as ordenanças de salvação ainda estavam disponíveis para eles e que o enfoque deveria ser a ordenação ao sacerdócio e as ordenanças do templo. Ela observou que, embora alguns daqueles jovens ainda fossem solteiros, a maioria deles havia se casado com mulheres maravilhosas, algumas ativas, outras inativas e algumas não membros. Após trocarem ideias no conselho da estaca, foi decidido que os homens do sacerdócio e as mulheres da Sociedade de Socorro procurariam resgatar aqueles homens e suas esposas, enquanto os bispos passariam mais tempo com os rapazes e moças da ala. Os envolvidos no resgate enfocaram principalmente a preparação para o sacerdócio, o casamento eterno e as ordenanças de salvação do templo. Nos 2 anos subsequentes, quase todos os 63 homens que haviam sido apoiados para receber o sacerdócio de Melquisedeque na conferência da qual participei, receberam a investidura no templo e foram selados ao cônjuge. Esse relato é apenas um exemplo de como nossas irmãs são essenciais para o trabalho de salvação em nossas alas e estacas e como elas facilitam a revelação, especialmente nos conselhos da igreja. Reconhecemos que existem forças imensas mobilizadas contra as mulheres e as famílias. Estudos recentes mostram um declínio na devoção ao casamento, com uma diminuição no número de adultos que se casam. Para alguns, o casamento e a família estão se tornando uma opção de menu em vez do princípio organizador central de nossa sociedade. As mulheres se deparam com muitas opções e precisam ponderar em espírito de oração sobre as escolhas que fazem e como isso afeta a família. Quando estive na Nova Zelândia no ano passado, li em um jornal de Auckland que algumas mulheres que não eram da igreja se debatiam com essas questões. Uma mãe disse que percebeu em seu caso que sua decisão entre trabalhar ou ficar em casa girava em torno de um tapete novo e de um segundo carro, dos quais ela realmente não precisava. Outra mulher, no entanto, sentia que o maior inimigo da vida familiar feliz não era o trabalho remunerado, mas sim a televisão. Ela disse que as famílias despendiam mais tempo assistindo a televisão do que com a família.
Essas são decisões muito pessoais e delicadas, mas há dois princípios que devemos sempre ter em mente. Em primeiro lugar, nenhuma mulher deve jamais sentir a necessidade de pedir desculpas ou de achar que sua contribuição é menos significativa por estar se dedicando principalmente à criação e à educação dos filhos. Nada poderia ser mais significativo no plano de nosso Pai Celestial. Em segundo lugar, todos devemos ter cuidado para não julgar ou supor que as irmãs sejam menos valentes se elas tomarem a decisão de trabalhar fora de casa. Raramente compreendemos ou reconhecemos plenamente as circunstâncias das pessoas. O marido e a mulher devem aconselhar-se fervorosamente, sabendo que são responsáveis perante Deus por suas decisões. A vocês, irmãs, que criam sozinhas os filhos, seja por qual for o motivo, de coração lhes estendemos nosso apreço. Os profetas deixaram bem claro que muitas mãos estão prontas a ajudá-las. O Senhor não se esqueceu de vocês, nem sua igreja. Espero que os santos dos últimos dias estejam na vanguarda quanto à criação de um ambiente no local de trabalho que seja mais receptivo e acolhedor para as mulheres e os homens em suas responsabilidades como pais. Vocês, valentes e fiéis irmãs solteiras, saibam que as amamos e que lhes somos gratos e asseguramos que nenhuma bênção eterna lhes será negada. A extraordinária mulher pioneira Emily H. Woodmansey escreveu a letra do hino Irmãs em Sião. Ela corretamente declarou que missão qual dos anjos às mulheres é dada. Isso foi descrito como nada menos que uma convocação direta e urgente de nosso Pai Celestial. E esse é um dom que as irmãs reivindicam para si. Queridas irmãs, amamos e admiramos vocês. Agradecemos o seu serviço no reino do Senhor. Vocês são incríveis. Expresso minha gratidão especial pelas mulheres presentes em minha vida. Presto testemunho da realidade da expiação, da divindade do Salvador e da restauração de sua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
We are grateful to the Tabernacle Choir. Agradecemos ao coro do tabernáculo, aos regentes e aos organizadores e aos organistas pela linda apresentação musical desta manhã. O último orador desta manhã será o presidente Harry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Depois do discurso do presidente Eyring, o coro cantará o hino de encerramento no Monte à Bandeira. A oração de encerramento Elder Dale G. será Renlund oferecida of the pelo Senate. Elder Dale Renlund, dos 70. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, o propósito de minha mensagem é honrar e comemorar o que o Senhor fez e está fazendo para servir aos pobres e aos necessitados que estão entre seus filhos na terra. Ele ama seus filhos necessitados e também aqueles que querem ajudar. E ele criou meios de abençoar tanto os que necessitam de ajuda, quanto os que a oferecem. Nosso Pai Celestial ouve as orações de seus filhos do mundo inteiro que rogam pedindo alimento, roupas para cobrir o corpo e a dignidade que advém da capacidade de se sustentarem. Esses pedidos chegam até Ele desde que Ele colocou o homem e a mulher na terra. Vocês ficam sabendo dessas necessidades no lugar onde moram e no mundo inteiro. Seu coração fica muitas vezes tocado por um sentimento de compaixão. Quando encontram alguém com dificuldade para conseguir emprego, sentem o desejo de ajudar. Sentem isso quando vão à casa de uma viúva e percebem que ela não tem comida. Sentem isso quando veem fotografias de crianças chorando junto às ruínas de sua casa destruída por um terremoto ou pelo fogo. Como o Senhor ouve o choro dessas pessoas e sente a profunda compaixão que vocês têm por elas desde o princípio dos tempos, Ele proveu meios para que seus discípulos possam ajudar. Ele convidou seus filhos a consagrarem seu tempo, seus recursos e a si mesmos, unindo-se a Ele no serviço ao próximo. Sua maneira de ajudar, às vezes, foi chamada de viver a lei da consagração. Em outra época, a maneira dele se chamava Ordem Unida. Em nossa época, ela se chama Programa de Bem-Estar da Igreja. Os nomes e detalhes de operação mudam para condizer com as necessidades e condições das pessoas. Mas a maneira do Senhor de ajudar os que passam necessidades materiais sempre requer pessoas que, por amor, consagraram a si mesmas e as coisas que possuem a Deus e sua obra. Ele convidou-nos e ordenou-nos a participar de seu trabalho de ajudar os necessitados. Assumimos o convênio de fazer isso nas águas do batismo e nos templos sagrados de Deus. Renovamos esse convênio aos domingos, quando tomamos o sacramento. Meu objetivo hoje é descrever algumas oportunidades que Ele nos proveu para ajudar pessoas necessitadas. Não posso mencionar todas no pouco tempo que temos, mas minha esperança é renovar e fortalecer seu compromisso de agir. Há um hino sobre o convite do Senhor para essa obra, que tenho cantado desde menino. Em minha infância, prestei mais atenção na alegre melodia do que no poder da letra. Oro para que vocês sintam hoje essa letra em seu coração. Ouçam novamente a letra do hino. Neste mundo, acaso fiz hoje eu a alguém um favor ou bem? Se ainda não fiz alguém ser mais feliz, falhei ante os céus também. A carga de alguém mais leve fiz eu, porque um auxílio lhe dei? Ou acaso ao pobre que as mãos estendeu, um pouco do meu ofertei? Desperta, faz algo mais. Não queiras somente sonhar. Pelo bem que fazemos,
a paz ganharemos no céu que será nosso lar. O Senhor envia-nos regularmente avisos para despertar. Às vezes, pode ser um súbito sentimento de compaixão por alguém necessitado. Um pai pode sentir isso ao ver um filho cair e ralar o joelho. Uma mãe pode sentir isso ao ouvir o grito assustado do filho durante a noite. Um filho ou filha pode sentir compaixão por alguém que pareça triste ou temeroso na escola. Todos já fomos tocados por um sentimento de compaixão por pessoas que nem sequer conhecemos. Por exemplo, ao ouvir as notícias das ondas que varrem o Pacífico devido ao terremoto ocorrido no Japão, vocês sentem preocupação pelos que podem ter se ferido. Milhares de vocês sentiram compaixão quando souberam das inundações em Queensland, Austrália. As notícias apenas nos relatam uma estimativa do número de pessoas necessitadas. Muitos de vocês, porém, sofreram a dor que as pessoas estão sentindo. Cerca de 1.500 ou mais membros da igreja voluntários atenderam a convocação para despertar e oferecerem ajuda e consolo na Austrália. Transformaram seu sentimento de compaixão na decisão de agir de acordo com seus convênios. Vi as bênçãos recebidas pela pessoa necessitada que recebe ajuda e pela pessoa que aproveita a oportunidade de oferecê-la. Os pais sábios enxergam em toda necessidade alheia uma maneira de trazer bênçãos para a vida dos próprios filhos e filhas. Recentemente, 3 crianças levaram recipientes contendo um jantar delicioso até a porta de nossa casa. Os pais delas souberam que precisávamos de ajuda e envolveram os filhos na oportunidade de nos servir. Aqueles pais abençoaram nossa família com seu serviço generoso. Graças à sua decisão de fazer com que os filhos participassem da doação, estenderam as bênçãos a seus netos. O sorriso das crianças, ao saírem de nossa casa, deixou-me confiante no que vai acontecer. Eles vão contar a seus próprios filhos a alegria que sentiram ao prestarem bondosamente serviço ao Senhor. Lembro-me do sentimento de serena satisfação que tive em minha infância, quando arranquei ervas daninhas do jardim de um vizinho a convite de meu pai. Sempre que sou convidado a doar, lembro-me com fé do hino: "Doce é o trabalho, ó Senhor." Sei que essa letra foi escrita para descrever a alegria resultante da adoração ao Senhor em seu dia. Mas aquelas crianças, junto à nossa porta, sentiram num dia de semana a alegria de fazer o trabalho do Senhor. E os pais viram a oportunidade de fazer o bem e de espalhar alegria ao longo de gerações. A maneira do Senhor de cuidar dos necessitados proporciona outra oportunidade para os pais abençoarem os filhos. Vi isso acontecer numa capela num domingo. Um menininho entregou ao bispo um envelope com a doação de sua família, assim que o bispo entrou na capela antes da reunião sacramental. Eu conhecia a família e o menino. A família soubera que alguém da ala estava necessitado. O pai do menino disse algo assim para o filho, ao colocar uma oferta de jejum mais generosa do que a comum no envelope. Jejuamos e oramos hoje pelas pessoas necessitadas. Por favor, entregue esse envelope ao bispo por nós. Sei que ele vai usá-lo para ajudar os que passam necessidade maiores que as nossas. Em vez de sentir as dores da fome naquele domingo, o menino vai se lembrar desse dia com um cálido brilho. Percebi por seu sorriso e pelo modo como segurava o envelope com tanta força que ele sentia a grande confiança que o pai depositara nele para levar a oferta da família para os pobres. Ele vai lembrar-se daquele dia em que era um diácono, talvez para sempre. Vi essa mesma felicidade no rosto de pessoas que ajudaram outras para o Senhor em Idaho há vários anos. A represa Teton ruiu no dia 5 de junho de 1976, um sábado. 11 pessoas morreram. Milhares tiveram que abandonar suas casas em poucas horas.
Algumas foram arrastadas pela enchente, e centenas de casas só se tornaram habitáveis por meio de esforços e recursos que estavam muito além do que os proprietários tinham. Aqueles que ouviram falar da tragédia sentiram compaixão e foram compelidos a fazer o bem. Vizinhos, bispos, presidentes de sociedades de socorro, líderes de quórum, mestres familiares e professoras visitantes deixaram suas casas e empregos para limpar as casas de outros que estavam inundadas. Um casal de Rexburg voltara de férias pouco depois da inundação. Não foram ver sua própria casa. Em vez disso, procuraram o bispo para saber onde poderiam ajudar. Ele os encaminhou a uma família necessitada. Após alguns dias, foram verificar a sua casa. Ela havia sido levada pela enxurrada. Voltaram para o bispo e perguntaram: agora, o que gostaria que fizéssemos? Onde quer que vocês morem, já viram esse milagre de compaixão transformar-se em atos altruístas? Talvez não tenha sido após uma grande catástrofe natural. Já vi isso em um quórum do sacerdócio, no qual um irmão se levantou para descrever as necessidades de um homem ou mulher que procurava uma oportunidade de trabalho para sustentar-se a si mesmo e a sua família. Sentia compaixão na sala, mas alguns sugeriram nomes de pessoas que poderiam empregar a pessoa necessitada. O que aconteceu naquele quórum de sacerdócio e o que aconteceu nas casas inundadas de Idaho é uma manifestação da maneira do Senhor de ajudar os que passam grandes necessidades a tornarem-se autossuficientes de novo. Sentimos compaixão e sabemos como agir à maneira do Senhor para ajudar. Este ano comemoramos o aniversário de 75 anos do programa de bem-estar da igreja. Ele foi criado para atender às necessidades dos que perderam emprego, fazendas e até a casa, na esteira do que se tornou conhecido como a Grande Depressão. Surgem grandes necessidades materiais de filhos do Pai Celestial em nossa época, como aconteceu e como acontecerá em todas as épocas. Os princípios que alicerçam o programa de bem-estar da igreja não são apenas para uma época ou um lugar. São para todas as épocas e para todos os lugares. Esses princípios são espirituais e eternos. Por esse motivo, a compreensão deles e sua aplicação prática, do fundo do coração, permitem que vejamos e aproveitemos as oportunidades de ajudar sempre e onde quer que o Senhor nos convide a fazê-lo. Eis alguns princípios que me guiaram quando eu quis ajudar à maneira do Senhor e quando fui ajudado por outros. Em primeiro lugar, todos se sentem mais felizes e têm mais respeito próprio se puderem sustentar a si mesmos e a sua família, e depois estender a mão para cuidar de outros. Tenho sido grato por aqueles que me ajudaram a atender às minhas necessidades, e tenho sido ainda mais grato ao longo dos anos por aqueles que me ajudaram a ser autossuficiente. E sinto a maior gratidão por aqueles que me mostraram como usar meus excedentes para ajudar outros. Aprendi que a maneira de ter excedentes é gastar menos do que ganho. Com esse excedente, pude aprender que realmente é melhor doar do que receber. Isso acontece em parte porque quando ajudamos à maneira do Senhor, Ele nos abençoa. O presidente Marion G. Romney disse o seguinte sobre o trabalho de bem-estar: não é possível você tornar-se pobre ao doar-se nesse trabalho. Em seguida, ele citou seu presidente de missão, Melvin J. Ballard. Ninguém doa uma casca de pão ao Senhor sem receber um pão inteiro como retribuição. Descobri que isso é verdade em minha vida. Quando sou generoso para com os filhos necessitados do Pai Celestial, Ele é generoso comigo. Um segundo princípio do Evangelho que me guiou no trabalho de bem-estar é o poder e a bênção da união. Quando unimos as mãos para servir os necessitados, o Senhor une nosso coração. O presidente J. Reuben Clark Jr. explicou: essa doação
proporcionou um sentimento de irmandade quando homens de todo tipo de formação e profissão trabalharam lado a lado na Horta do Bem-Estar ou em outro projeto. Esse sentimento maior de irmandade é real tanto para o que recebe quanto para o que doa. Até hoje, o homem com quem trabalhei lado a lado, removendo lama em sua casa inundada em Rexburg, tem um forte vínculo de amizade comigo. E ele sente mais dignidade pessoal por ter feito tudo o que podia por si mesmo e por sua família. Se tivéssemos trabalhado sozinhos, ambos teríamos perdido uma bênção espiritual. Isso nos leva a meu terceiro princípio de ação no trabalho de bem-estar. Envolva sua família em seu trabalho para que aprendam a cuidar dos outros ao cuidarem de outras pessoas. É mais provável que seus filhos e filhas, que trabalharem com você para servir outras pessoas necessitadas, ajudem-se mutuamente quando estiverem necessitados. Aprendi o quarto princípio valioso do bem-estar da igreja quando era bispo. Isso aconteceu quando segui o mandamento das Escrituras de buscar os pobres. É dever do bispo procurar os que necessitam de ajuda e oferecer-lhes auxílio depois de tudo que eles e sua família puderem fazer. Descobri que o Senhor envia o Espírito Santo que nos permite buscar e encontrar, tanto no auxílio aos pobres, quanto na busca pela verdade. E aprendi a envolver a presidente da Sociedade de Socorro nessa busca. Alguns de vocês precisarão dessa inspiração nos meses que virão. Para comemorar o aniversário de 75 anos do programa de bem-estar da igreja, os membros do mundo inteiro serão convidados a participar de um dia de serviço. Os líderes e membros deverão buscar a revelação ao elaborar os projetos. Farei 3 sugestões para seu planejamento do projeto de serviço. Em primeiro lugar, preparem-se espiritualmente. Somente quando seu coração for abrandado pela expiação do Salvador, é que vocês verão claramente que o objetivo do projeto é ser uma bênção tanto espiritual quanto material para a vida dos filhos do Pai Celestial. Minha segunda sugestão é que escolham como beneficiários de seu projeto de serviço pessoas cujas necessidades vão tocar o coração daqueles que prestaram o serviço. As pessoas que vocês servirem sentirão seu amor. Isso pode ser mais do que deixá-las felizes, como promete o hino, do que atender às suas necessidades materiais. Minha última sugestão é a de que planejem utilizar a força dos laços que unem famílias, quórums, organizações auxiliares e pessoas que vocês conhecem em sua comunidade. O sentimento de união vai multiplicar os bons efeitos do serviço que vocês prestarem. E esse sentimento de união na família, na igreja e na comunidade vai crescer e tornar-se um legado duradouro, bem depois do término do projeto. Esta é minha oportunidade de dizer-lhes o quanto lhes sou grato. Pelo serviço amoroso que vocês ofereceram ao Senhor, recebi o agradecimento das pessoas que vocês ajudaram ao encontrar-me com elas. Vocês descobriram um meio de elevá-las ao ajudarem à maneira do Senhor. Vocês e outros humildes discípulos do Salvador prestaram serviços às pessoas e elas procuraram oferecer-me abundante gratidão como retribuição. Ouço a mesma gratidão ser expressa pelas pessoas que trabalharam com vocês. Lembro-me de estar certa vez ao lado do presidente Ezra Taft Benson. Estávamos conversando sobre o serviço na Igreja do Senhor. Ele surpreendeu-me com seu vigor juvenil ao dizer, agitando as mãos entusiasmado, "Adoro esse trabalho, é o trabalho." Agradeço ao Mestre pelo trabalho que vocês realizaram para servir os filhos de nosso Pai Celestial. Ele conhece vocês e vê seu empenho, diligência e sacrifício. Oro para que Ele lhes conceda a bênção de ver os frutos de seu trabalho na felicidade daqueles que vocês ajudaram para o Senhor. Sei
que Deus o Pai vive e que Ele ouve nossas orações. Sei que Jesus é o Cristo. Vocês e aqueles que vocês servem podem ser purificados e fortalecidos ao servi-lo e ao guardar seus mandamentos. Vocês podem saber, como eu sei, pelo poder do Espírito Santo, que Joseph Smith foi o profeta de Deus para restaurar a igreja verdadeira e viva, que é esta. Testifico que o presidente Thomas S. Monson é o profeta vivo de Deus. Ele é um grande exemplo do que o Senhor fez, andar fazendo o bem. Oro para que aproveitemos nossas oportunidades de erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Our Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, somos gratos por aquilo que nós vimos e ouvimos e sentimos. Somos gratos por aqueles que nos lideram e ensinam, e oramos por eles e por sua saúde e bem-estar. Oramos para que podemos ser humildes em nossas vidas e seguir a direção a orientação que recebemos, para que possamos ajudar os seus filhos ao redor do mundo que estão sofrendo com os desastres e calamidades tão bem conhecidas, algumas não. Oramos por aqueles que estão sofrendo com a pobreza, com a necessidade, destruídos, deprimidos e famintos. Oramos para que possam receber uma bênção de conforto. Também oramos para que possamos ser inspirados individualmente e coletivamente, para que possamos saber como ajudá-los e ter empatia transformada em ação, para que possamos cumprir com os convênios que fizemos. Oramos para que o Senhor possa enviar uma bênção de estabilidade para as nações que estão tendo dificuldades, para que Tu possas remover os obstáculos que estão atrapalhando a pregação do Evangelho em todo o mundo, para que possamos assim fazer. E oramos ao partirmos hoje, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. This has been the first session. Esta foi a primeira sessão da 181ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. This broadcast has been furnished Esta as transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.